Olá, irmãos e amigos queridos do Grupo Espírita Chico Xavier de Itapema. Mais uma vez, com alegria, estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E é em nome de Jesus, então, que elevamos o nosso pensamento, agradecidos de estarmos na tribuna virtual deste grupo querido, aonde os benfeitores amigos que nos instruem, que nos intuem, possam nos envolver na tarefa deste momento, a fim de que as reflexões deste instante possam de alguma forma servir a nossa alma, que nesta existência busca a todo instante se fortalecer, se instruir e estar cada dia mais próxima de Deus nosso Pai. Que Jesus então envolva cada um de nós, as nossas famílias, o nosso momento, o nosso planeta, e que possamos nesse instante nos reunir num só pensamento. E em nome de Jesus, que assim seja. Muito bem. Eu sou a Neuza Schaefer, aqui diretamente do litoral norte do Rio Grande do Sul, Capão da Canoa, trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec. Meus irmãos, nos cabe falar nesse instante sobre a bem-aventurança dos misericordiosos. E deste capítulo, nós vamos nos ater as instruções dos Espíritos, lá no seu item 14, que fala sobre perdão das ofensas. Se é perdão de ofensas, estamos considerando que possamos estar ofendidos com alguém, ou termos sido ofensores também. Então, o perdão das ofensas vai dizer nesse item especificamente, o 14, ele está sendo falado por um espírito chamado Simeão, e foi lá em 1862, dessas cartas, dessas mensagens entregues a Allan Kardec para codificar a doutrina espírita e, portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando trata de instruções dos espíritos, são mensagens dadas por benfeitores amigos dentro do tema do capítulo abordado, neste caso, da bem-aventurança dos misericordiosos, especificamente sobre o perdão. No final, ele diz uma frase assim: Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Então, e aí, já logo no 15, Paulo apóstolo vai dizer uma frase aqui lindíssima, para nós podermos trabalhar então. Diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. É evoluir, é estar à frente. Então, vamos lá. Nós, quando fazemos a prece do Pai Nosso, a gente diz: Pai, perdoa-me, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí talvez a reflexão importante para a gente trazer para esse momento é: temos verdadeiramente perdoado quem nos tem ofendido? Temos rogado em nossas preces, em nossas ações, o perdão para todos aqueles que nós ofendemos? Sabemos, em momentos como esses que estamos vivendo no planeta, que muitas vezes até mesmo o nosso jeito de ser ofende. Sabemos que, diante de todo esse momento que nós estamos vivendo e temos assistido redes sociais e etc., né, que opiniões ofendem,
que escolhas ofendem, que parece que a pessoa estar no mundo ofende, né? Estar presente ofende. Então, que ofensas perdoar? Todas. Quantas vezes perdoar? Sempre. Cada erro, cada momento. Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7 vezes. O número matemático que daí resulta, não, é dando o exemplo de perdoar sempre, infinitamente. É o exemplo do infinito, né? Perdoarmos sempre, sempre, a todo momento. O mal que nos faz mal, diz Divaldo Pereira Franco, é o mal que nós fazemos aos outros. Não é o mal que os outros nos fazem. O mal que o outro nos faz é problema dele. O mal que nós fazemos para o outro é problema nosso. E nós vamos trazer nesse momento reflexões do tipo assim, do cotidiano das nossas vidas. Que mal que nos faz mal? E que muitas vezes, já sabendo desse momento também, em que nós estamos mais estudiosos, mais amadurecidos, em que tantas informações nos chegam de todas as ciências, né? O quanto as doenças psicossomáticas estão surgindo e se fortalecendo no nosso organismo em função exatamente dos nossos sentimentos, daquilo que a gente não resolve, daquilo que a gente sufoca, daquilo que a gente ignora, não quer aceitar, daquilo que nós não queremos tratar. E assim a gente vai tendo os resultados, porque o nosso corpo físico está aí para isso, ele está aí para fazer esse nosso espírito expurgar e nos ajudar a transformar-se, né? Através dessa ferramenta abençoada, que é a vida material para as nossas existências, transformar o nosso espírito em este ser que dia após dia, experiência a experiência, é um ser melhor. Como diz a frase, né? Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, quando eu perdoo uma ofensa de hoje, de agora, desse momento, a ofensa no trabalho, a maledicência de um colega, um olhar atravessado, um desentendimento, um conflito que se torna pessoal, porque o nosso maior problema desse momento é que muitas coisas que nós vimos a coisa errada ou a tarefa que não foi feita, a escolha que foi atrapalhada, nós estamos fazendo questão de pessoalizar isso. E pessoalizando, nós vamos ter aquilo que Jesus nos diz lá no livro Boa Nova, de Humberto Campos, que ele vai dizer para nós que nós somos muito mais frágeis do que cruéis. Então, na nossa fragilidade, é fácil nós nos magoarmos, nos ferirmos, porque o nosso orgulho está em ascensão ainda. E esse orgulho exaltado, qualquer situação que promova em nós uma mágoa, ela se transforma nessa ofensa, que, traduzida para o cotidiano, ela vem em várias situações, para mim e para você. Ela vem numa conversa, ela vem numa desconfiança, a gente vê um colega e outro conversando, já acredita ser de nós, e isso porque evidentemente há alguma coisa que não está bem, porque se nós estamos seguros, estamos corretos, estamos firmes dentro do propósito que nós estamos atuando, nós temos tranquilidade, segurança, confiança em nós mesmos. Se nós somos também humildes, compreendemos que erramos, que falhamos, é fácil para nós, se torna mais fácil. Nós temos dentro de nós a convicção de que a gente se arrepende, a gente erra, a gente faz de novo, a gente conserta o erro, vamos lá, vamos refazer. Agora, quando o orgulho está tão aceso, a chama desse orgulho está tão acesa dentro de nós
Nós não queremos aceitar que a gente também erra, a gente não quer aceitar que a nossa opinião pode não ser a melhor de todas ou nem ser aceita naquela coletividade que precisa tomar uma decisão, alguma coisa. E essas atitudes vão criando pequenas ofensas, conjuntos de ofensas, uma magoinha aqui, outra ali. E quando a gente vê, nós realmente não estamos conseguindo todas as noites colocar a mão a cabeça no travesseiro e deduzir e falar na nossa prece, na nossa consciência que, opa, hoje foi um dia muito legal. Não lembro, pelo menos, de ter ofendido ninguém. E aí a gente traz realmente essa lembrança, que dada a nossa realidade de espíritos imperfeitos na Terra, certamente de alguma forma a gente ofende alguém. Mas a gente se toca dessa ofensa, ela mexe mais conosco quando é muito evidente ela em nós. Uma ofensa que a gente foi grosseiro no comércio com a atendente, fomos impacientes no trânsito e fizemos alguma tolice, dissemos uma palavra ríspida para um filho, para um colega, para um vizinho, para um estranho que seja, emitimos uma opinião muito extravagante e isso feriu os pensamentos. E quando a gente se acalma mais, chega em casa, toma as consciências, puxa, não queria ter dito isso, não queria ter feito essa crítica de forma tão ríspida, não queria ter sido tão duro na forma de falar. Porque das nossas atrapalhações é que a gente acredita que dizendo mais firme ou de forma mais violenta, nós vamos consertar o outro, e nunca foi pela violência, né? Nunca é. Nunca é. Jesus nunca foi violento conosco e vive tocando o nosso coração de forma intensa. A nossa dificuldade tem sido vencer a nós mesmos, não o formato da educação do Cristo. A educação dele é perfeita para nós. É exemplo, é atitude, é voz firme, é aconchego na nossa alma, mas é a firmeza de propósito dentro daquilo que Deus determina para nós todos, que é a perfeição relativa. E nós vamos alcançar. Toda forma de maldade, toda forma de crueldade, toda forma de imperfeição não vai durar para sempre conosco, vai acabar. Mas temos uma caminhada até isso tudo acabar. E a grande caminhada como remédio, especialmente para as grandes dores da nossa alma, é o perdão das ofensas. As ofensas que nós produzimos no outro e as ofensas que chegam até nós diante das nossas também fragilidades, e que a abordagem, a atitude, o jeito de ser do outro nos ferem os nossos sentimentos, às vezes nossos valores. E ferem por quê? Porque nós somos imperfeitos ainda, nós nos sentimos feridos. O que nós estamos sendo chamados por Jesus é que essa ferida, ela seja por nós mesmos tratada, que nós oxigenemos com a luz do amor e do perdão as nossas feridas, para que nós possamos, diante desta higiene do perdão, da ofensa, da mágoa, poder fazer de novo e melhor, dar um pouco mais de nós, para que a gente possa então superar as dificuldades que a falta do perdão promovem na nossa existência, escravizando a nossa alma, perturbando os nossos pensamentos, criando doenças, inimizades, nos afastando do próximo, de nós mesmos e de Deus. Então, meus irmãos, diante da proposta do perdão das ofensas que Jesus traz para nós, lembremos que Jesus nos diz sempre: quando nos ferirem um lado da face, que a gente dê a outra face. Mas dar a outra face não é dar o outro lado da face, mas é dar a outra face de nós mesmos, a nossa face melhor. Se fomos agredidos, damos a face
do silêncio, às vezes a face da tolerância, da paciência, a face de quando a palavra nos vem violenta, nos vem gritando, a gente fale com a voz mais suave. A outra face, é isso que Jesus nos diz. E que a nossa outra face seja esta com a bandeira do perdão. Porque só ela vai fazer com que nós não queiramos revidar. Nós não queiramos buscar justiça com as próprias mãos. E que, em verdade, o que nós chamamos de justiça nada mais é do que vingança. Vinda de quê? De um espírito orgulhoso, ainda imaturos, ainda em processo de evolução, e que, evidentemente, a caminhada do perdão para mim, para você, para todos nós, ela não está definitiva, ela não está pronta, nós estamos construindo. E enquanto construindo, nós ainda vacilamos. Então, o grande convite do Cristo é que das pequenas às grandes coisas, mas especialmente aquelas que nós já podemos ter consciência no cotidiano, que a gente já corrija. Neste momento a gente teve uma desavença, na hora os sangues ferveram, na hora houve mais ostensividade nas atitudes, nos verbos falados, nos olhares trocados, né? Não se chega a uma violência de fato, mas há umas violências em pensamentos, em falas, em às vezes maledicências, em comentários, em críticas ríspidas. Então o convite do Cristo é: levanta a bandeira da paz, né? Levanta a bandeira branca, harmoniza, acerena, eleva uma prece, tenta compreender o lado do outro, colocar-se no lugar do outro também, entender que talvez o momento não seja apropriado, que foi as escolhas, as decisões, as conversas, qualquer que tenha sido o fato que levou à ofensa, foi um ato infeliz de ambas as partes, de alguma forma, com interferências às vezes de terceiros, de quartos, de invisíveis, de visíveis. Então, mais do que nunca, o que Jesus pede para nós é que nós tenhamos, especialmente nós, os cristãos, os espíritas, que nós levantemos a bandeira da paz, perdoemos as ofensas, entregando um pouco mais. A palavra perdoar, ela vem do latim. Per quer dizer além de, e o doare quer dizer doar. Então é doar além, ir um pouco mais, a outra face, né? Então, se o outro nos deu um tanto, a gente dá um tanto mais. Se a gente caminhou uma légua, caminhe 2 léguas, né? Então é isso que Jesus está pedindo para nós, porque isso é o melhor para nós, porque esse é o remédio. É bom, é para nós. Muitas das coisas que estão acontecendo conosco hoje, às vezes nas nossas emoções sensíveis, às vezes doenças, às vezes relacionamentos que estão com dificuldades, relacionamento conjugal, relacionamento entre patrão e empregados, relacionamento entre colegas de trabalho, relacionamento entre irmãos, relacionamentos sociais, relacionamentos de opiniões, de tribos, né? Ainda estamos aí com as nossas tribos todas. Então, o grande convite que o Cristo faz para nós é que nós sejamos aqueles que tenhamos tolerância, paciência, que nós possamos ser aqueles que perdoemos, que possamos dar a permissão do outro ser o que ele é ou está sendo nesse momento, sem exigir que o outro nos aceite integralmente, mas, acima de tudo, nós mesmos nos aceitarmos com as nossas imperfeições e nos auto-perdoar,
porque se há um caminho que realmente precisa de nós, é que para que a gente possa perdoar o outro, nós precisamos perdoar a nós mesmos. E às vezes o nosso orgulho é tão grande ainda que a gente não aceita que a gente errou, que a gente hoje não agiu legal, que a gente se arrepende, mas não quer aceitar. É um arrependimento falseado, né? Porque ele vem carregado ainda com a nossa mágoa de nós mesmos. A gente fica bravo com a gente mesmo. Por que a gente fez isso? E daí voltar atrás está difícil, está complicado. Então fica o convite, meus irmãos, para que a busca do perdão das ofensas seja uma meta cotidiana para todos nós, porque ele é um remédio salutar para as nossas emoções, para as curas da nossa alma verdadeiramente. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Nossos inimigos nos conhecem. E grande parte dos nossos inimigos do passado distante, do passado próximo e dessa existência mesma, são aqueles que foram afetados ou são afetados pela nossa ignorância, pelas nossas crueldades, pelas nossas maldades, pelos nossos caminhos e escolhas que a gente fez no passado que não foram legais. Então, quando a gente perdoa um inimigo, que hoje a gente tem proximidade com o inimigo, ou é nosso inimigo, nós estamos nos perdoando por coisas que nós possamos ter feito tão mal ou pior quanto a esse que nos fez. Então, perdoar um inimigo é perdoar a gente mesmo. Dar a chance do outro ser perdoado por nós significa nos dar a própria chance de ser perdoado, porque a gente boa coisa também não foi no passado. Então, se hoje alguém nos afeta, perdoar esse inimigo é estar se perdoando na caminhada evolutiva. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar um amigo é dar prova de amizade. É verdadeiramente mostrar que a gente o ama e que se ele titubeou, se ele se atrapalhou, se é nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso vizinho querido, nossa comadre, nosso patrão, nosso empregado. São pessoas que a gente quer bem, que a gente gosta, que são amigos, de alguma forma são amigos, nos servem, nos querem bem, nos defendem, nos protegem, mas de repente cria uma intransigência, cria um ciúme, uma inveja, uma bobagem dessas todas aí. E Paulo está dizendo para a gente que quando a gente perdoa alguém assim, um amigo, prova de amizade, né? A gente está provando que verdadeiramente a gente está conseguindo ser, pelo menos já para esses que a gente quer bem e gosta, nós já estamos conseguindo dar a prova de que a gente consegue. Se a gente já consegue fazer por quem a gente gosta, daqui um pouco mais para frente nós vamos conseguir fazer por aqueles que a aversão ainda está muito afetada dentro de nós e a nossa doença ainda das imperfeições afeta profundamente e nós ainda não estamos conseguindo transpor com vontade, com leveza esse perdão. A gente ainda perdoa alguém por obrigação ou às vezes até com medo de perseguição, mas dia virá que nós vamos, os grandes inimigos nossos, nós vamos perdoar com vontade, com leveza, com conhecimento de causa de que não há por que continuarmos nos odiando, nos ofendendo, nos magoando. Perdoar as ofensas é se mostrar melhor do que a gente era. Então o perdão é sinal de evolução. Mais evolução ainda é não precisar nem perdoar, é realmente não se sentir ofendido. Esse já é um degrau que vai demorar um pouquinho mais para todos nós, mas é lá que nós vamos chegar. É não nos ofender com absolutamente nada, porque
nada que seja ruim nos afeta. Não porque a gente é melhor do que ninguém, simplesmente porque a gente vai amar, vai respeitar acima de todas as coisas. Qualquer imperfeição, qualquer vulnerabilidade do outro que venha para nós, não é nossa. É como Jesus. Jesus estava na cruz, entregue à cruz por nós, todos nós. E o que ele pede para o Pai? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um dia, que não está muito longe, eu e você faremos a mesma coisa. Cada ofensa que chegar até nós será tranquilamente por nós entregue para o Pai. Porque nós vamos ter consciência de que seja o que for, não é pessoal, não é para nós, é apenas a inferioridade do ser, seja quem ele seja, por ainda não saber amar. Deus nos abençoe, uma semana incrível para todos, um abraço apertado a cada coração querido desse grupo espírita, a quem demora no meu coração como um afeto gigantesco. Saudade de todos e que a bênção de Jesus ilumine a família de cada um, aqui na terra e no invisível. Até breve.